Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Aconteceram. Hoje vamos assistir a mais um relato emocionante. O joelho de um bilionário no chão. O som que ele fez ao tocar o mármore frio é um som que nunca vou esquecer. Ele, o homem que riu de mim, que humilhou minha filha, estava ali, de joelhos, não na minha frente, na frente dela, minha menina de 14 anos. E ele não pedia por um contrato de 300 milhões de euros. Ele pedia perdão. As pessoas me perguntam como ela fez aquilo. Como a filha da copeira, a menina invisível que me acompanhava como uma sombra, conseguiu quebrar um império de arrogância com nada além de palavras. A verdade é que naquele dia ela não usou apenas palavras, ela usou a nossa dor e transformou cada lágrima que eu já chorei em segredo em uma arma. Ser invisível é uma arte que se aprende com o tempo. Meu uniforme era minha armadura e meu disfarce. Por 15 anos, eu naveguei pelos corredores do último andar do Grupo Medeiros como um fantasma. Eu conhecia o cheiro da cera cara, o som dos sapatos de $1000 no assoalho, o jeito que a luz do fim de tarde batia nas paredes de vidro, fazendo a cidade inteira parecer um tapete aos pés daqueles homens. Eu sabia quem tomava o café amargo e quem preferia com uma gota de leite. Eu ouvia trechos de conversas sobre milhões, sobre aquisições, sobre poder, e nada daquilo me pertencia. Eu era parte da mobília, uma mobília que servia café e limpava as migalhas dos seus banquetes. E essa invisibilidade era minha paz, porque no momento em que eu tirava aquele uniforme e cruzava a porta do meu pequeno apartamento, eu me tornava a pessoa mais importante do mundo. Eu me tornava a mãe da Sofia. Ah, minha Sofia, que nome irônico para uma vida que nunca conheceu a sabedoria dos livros caros ou das escolas de elite. A sabedoria dela vinha de outro lugar, vinha dos livros que pegávamos na biblioteca pública, com páginas amareladas e cheiro de poeira. Vinha de documentários que assistíamos na nossa TV antiga. Ela viajava ao mundo sentada no nosso sofá puído. Foi assim que ela aprendeu, sozinha, com uma fome de conhecimento que eu, com o meu pouco estudo, mal conseguia entender, mas que admirava com cada fibra do meu ser. Ela colecionava palavras como outras meninas colecionavam bonecas. 11 línguas. Ela falava 11 línguas. Era o nosso segredo, o nosso tesouro. Naquele dia, o nosso segredo foi exposto da forma mais cruel possível. A escola estava em recesso e eu não tive escolha. Levei-a comigo. Pedi que ficasse num cantinho, perto do meu carrinho de limpeza, e que não fizesse barulho. E ela obedeceu, como sempre. Uma estátua em miniatura, abraçada à sua mochila, observando o caos se desenrolar. A sala da presidência parecia uma panela de pressão prestes a explodir. O chefe, Dr. Ricardo Medeiros, um homem que parecia esculpido em granito, estava se desfazendo. O suor manchava sua camisa de seda, o rosto estava vermelho, a voz é um trovão de pânico. Um contrato, um maldito contrato de 300 milhões de euros que poderia salvar ou destruir a empresa. E o documento era indecifrável. Uma mistura de dialectos antigos e códigos que os maiores especialistas do mundo não conseguiram quebrar. Eu vi o desespero no rosto de cada um deles, a arrogância derretendo e revelando medo por baixo. E foi nesse mar de pânico que a bomba explodiu. Ricardo socou a mesa, um som que fez meu coração pular na garganta. Ele gritou, não para alguém, mas para o universo. Eu daria qualquer coisa por uma tradução precisa agora! Meu instinto gritava uma única ordem. Pegue sua filha e corra! Fuja daqui! Proteja! Eu falei. Eu a joguei aos leões por causa do meu orgulho estúpido. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o pano de limpeza. Eu me preparava para pegar no braço dela e arrastá-la para fora,
para nossa invisibilidade segura, para longe daqueles olhos que nos julgavam, mas a mão que eu fui procurar não estava mais lá. Sofia tinha se levantado. Ela não chorou, não se encolheu, ela simplesmente se levantou e caminhou. Cada passo dela no tapete persa era um baque no meu coração. Ela parou no centro da sala, uma menina magra de jeans e camiseta, e enfrentou 7 homens e mulheres que juntos poderiam comprar o país onde vivíamos. E então ela falou. A voz dela não era de uma criança. Era a voz de uma força da natureza. Calma, cortante, inabalável. Eu posso tentar. Ricardo parou de rir. Ele a olhou de cima a baixo, um predador analisando uma presa que ousou desafiá-lo. Um sorriso torto e venenoso britou em seus lábios. Pois bem, mocinha, a audácia merece um espetáculo. Sente-se, o palco é seu. Ele empurrou os papéis para ela com a ponta dos dedos, como se estivesse jogando um osso para um vira-lata. Meu corpo inteiro era um nó de terror. Eu assisti, impotente, minha filha se sentar na cadeira de couro que valia mais que todos os móveis da nossa casa. Ela pegou a primeira folha. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração ofegante. Eu rezava para que ela não passasse mais vergonha, para que aquilo acabasse logo. E então, algo mágico aconteceu. Os ombros dela relaxaram, uma expressão de profunda concentração tomou conta do seu rosto, seus dedos, tão delicados, dançavam sobre as linhas de texto. Seus lábios se moviam, sussurrando palavras em línguas que para mim eram música, mas que para eles eram apenas o balbucio de uma criança. Ela não estava lendo, ela estava conversando com o documento. Os minutos se arrastavam como horas. Os sócios começaram a se mexer, impacientes. Um deles cochichou. Que perda de tempo! Mas antes que a zombaria pudesse florescer novamente, Sofia levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Ricardo e havia neles um brilho de descoberta, um brilho de poder. Isso não é um contrato, ela disse, e a voz dela fez todos se endireitarem na cadeira. É uma armadilha, e vocês já caíram nela. O queixo de Ricardo caiu, literalmente. A arrogância se estilhaçou, substituída por um choque puro e absoluto. O que você disse? Ele gaguejou. E ali eu vi minha filha se transformar. Ela não era mais a menina assustada, ela era a mestra do jogo. Não é só um idioma, é um código de 3 camadas. Eles misturam a gramática de uma língua com o vocabulário de outra. É feito para enganar. E a tradução literal que os seus especialistas fizeram, ela ativa uma cláusula secreta, a cláusula da ruína. Ela apontou para um trecho. Aqui, em aramaico, diz que ao assinarem vocês concedem 50% dos lucros para uma empresa fantasma. Vocês não estão assinando um acordo, estão assinando a falência. Um dos sócios ficou branco como papel, outro deixou o celular cair da mão. O som do aparelho batendo no chão foi a única coisa que quebrou o silêncio atordoado. Eu não conseguia respirar. Aquilo era real. Minha filha, minha pequena Sofia, tinha acabado de decifrar um segredo que valia 300 milhões de euros. O orgulho que senti naquele momento foi uma dor física, uma explosão no meu peito que me deixou sem ar, lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ela não era mais a filha da copeira. Ela era a pessoa mais importante daquela sala. E todos eles sabiam disso. O ar na sala mudou. O desprezo evaporou, substituído por algo muito mais denso. Uma mistura de incredulidade e dependência. Eles olhavam para minha filha não mais como uma piada, mas como sua única tábua de salvação em um oceano de desastre. O doutor Valente, o homem mais velho e cético do grupo, aquele cujo olhar era o mais cortante, limpou a garganta. Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Menina? Como você sabe de tudo isso? Sofia o encarou, sem um pingo de intimidação. Porque não basta ler as palavras, ela disse.
e parecia que ela estava ensinando uma lição a uma criança. É preciso entender a história por trás delas. O código que eles usaram foi inspirado em técnicas de espionagem da Guerra Fria, misturadas com simbologia poética persa. Eles não estavam procurando um tradutor, estavam procurando alguém que pensasse como eles. Eu via as engrenagens girando na cabeça daqueles homens. Eles não estavam mais no controle. O poder tinha escorrido de suas mãos e se acomodado nos ombros frágeis da minha filha. Ricardo Medeiros, o grande chefe, se inclinou sobre a mesa, o corpo curvado em uma postura de súplica. A arrogância tinha sido completamente obliterada. E tem mais? Ele perguntou, a voz um fio. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Sofia. Essa era só a isca para testar vocês. A verdadeira exigência é muito mais perigosa. Eles querem a alma da sua empresa. Meu sangue gelou de novo. A alma da empresa? Do que ela estava falando? Aquilo estava indo longe demais. Ela estava se envolvendo num jogo perigoso, num mundo que não era nosso. Por um instante, o medo voltou a me dominar. Mas então eu olhei para a postura dela, para a certeza nos olhos dela e entendi. Ela não estava apenas jogando o jogo, ela o estava comandando. Eles querem os diários originais de pesquisa do seu pai, disse Sofia, olhando diretamente para Ricardo. Os cadernos que deram origem a tudo isso há 40 anos. Se a primeira revelação foi um choque, essa foi um terremoto. Gritos, protestos. Impossível! Eles bem deveriam saber que isso existe. É o nosso segredo mais profundo. A sala explodiu num caos de vozes assustadas. Eles estavam nus, expostos. Um concorrente desconhecido não apenas sabia de suas fraquezas, mas conhecia a sua história, a sua origem. E no meio da tempestade, Sofia era a calmaria. Ela esperou que o barulho diminuísse e então deu o checkmate. Eles sabem, e o documento deixa claro que se vocês hesitarem, eles vão usar essa informação para desacreditar a patente de vocês publicamente. Eles não querem apenas o contrato, eles querem destruir vocês. Nesse momento, eu percebi. Minha filha não estava apenas salvando um negócio, ela estava lutando uma guerra. E ela estava vencendo. Ricardo olhou para ela, o desespero estampado em cada linha do seu rosto. O que nós fazemos? A pergunta não foi para os seus sócios milionários, foi para a filha da copeira. E ela respondeu, não com hesitação, mas com a autoridade de um general. Vocês vão fazer exatamente o que eles não esperam. Vocês vão concordar. Antes que eles pudessem protestar, ela continuou. Mas nos nossos termos. O documento tem uma brecha, uma única palavra em basco, que muda tudo. Eles pedem para verificar os diários, não para possuir. Nós vamos montar uma contraproposta, uma obra-prima de linguagem e direito. E vocês vão me dar tudo o que eu precisar para escrevê-la. Nas horas seguintes, eu testemunhei um milagre. Minha filha sentada à cabeceira da mesa, comandando uma equipe de advogados, diretores e o próprio presidente da empresa. Ela pedia dados técnicos, relatórios confidenciais, projeções financeiras, e eles obedeciam, sem questionar. Eu, a copeira, a mulher invisível, fui encarregada da missão mais importante: garantir que o café da minha filha estivesse quente. E eu o fiz com o maior orgulho da minha vida. Eu vi minha menina transformar a armadilha deles em uma fortaleza para nós. Ela usou a própria linguagem complexa do inimigo para criar cláusulas que os protegessem, para amarrá-los de uma forma que eles não poderiam escapar. O medo no meu coração tinha se transformado em uma admiração tão vasta, tão profunda, que doía. Eu estava assistindo a um gigante despertar. E esse gigante era minha filha. O ar na sala mudou. O desprezo evaporou, substituído por algo muito mais denso, uma mistura de incredulidade e dependência. Eles olhavam para minha filha não mais como uma piada, mas como sua única tábua de salvação em um oceano de desastre.
O doutor Valente, o homem mais velho e cético do grupo, aquele cujo olhar era o mais cortante, limpou a garganta. Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Menina? Como você sabe de tudo isso? Sofia o encarou, sem um pingo de intimidação. Porque não basta ler as palavras, ela disse, e parecia que ela estava ensinando uma lição a uma criança. É preciso entender a história por trás delas. O código que eles usaram foi inspirado em técnicas de espionagem da Guerra Fria, misturadas com simbologia poética persa. Eles não estavam procurando um tradutor, estavam procurando alguém que pensasse como eles. Eu via as engrenagens girando na cabeça daqueles homens. Eles não estavam mais no controle. O poder tinha escorrido de suas mãos e se acomodado nos ombros frágeis da minha filha. Ricardo Medeiros, o grande chefe, se inclinou sobre a mesa, o corpo curvado em uma postura de súplica. A arrogância tinha sido completamente obliterada. E tem mais? Ele perguntou, a voz um fio. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Sofia. Essa era só a isca para testar vocês. A verdadeira exigência é muito mais perigosa. Eles querem a alma da sua empresa. Meu sangue gelou de novo. A alma da empresa? Do que ela estava falando? Aquilo estava indo longe demais. Ela estava se envolvendo num jogo perigoso, num mundo que não era nosso. Por um instante, o medo voltou a me dominar. Mas então eu olhei para a postura dela, para a certeza nos olhos dela e entendi. Ela não estava apenas jogando o jogo, ela o estava comandando. Eles querem os diários originais de pesquisa do seu pai, disse Sofia, olhando diretamente para Ricardo. Os cadernos que deram origem a tudo isso há 40 anos. Se a primeira revelação foi um choque, essa foi um terremoto. Gritos, protestos. Impossível! Eles bem deveriam saber que isso existe. É o nosso segredo mais profundo. A sala explodiu num caos de vozes assustadas. Eles estavam nus, expostos. Um concorrente desconhecido não apenas sabia de suas fraquezas, mas conhecia a sua história, a sua origem. E no meio da tempestade, Sofia era a calmaria. Ela esperou que o barulho diminuísse e então deu o checkmate. Eles sabem, e o documento deixa claro que se vocês hesitarem, eles vão usar essa informação para desacreditar a patente de vocês publicamente. Eles não querem apenas o contrato, eles querem destruir vocês. Nesse momento, eu percebi. Minha filha não estava apenas salvando um negócio, ela estava lutando uma guerra. E ela estava vencendo. Ricardo olhou para ela, o desespero estampado em cada linha do seu rosto. O que nós fazemos? A pergunta não foi para os seus sócios milionários, foi para a filha da copeira. E ela respondeu, não com hesitação, mas com a autoridade de um general. Vocês vão fazer exatamente o que eles não esperam. Vocês vão concordar. Antes que eles pudessem protestar, ela continuou. Mas nos nossos termos. O documento tem uma brecha, uma única palavra em basco, que muda tudo. Eles pedem para verificar os diários, não para possuir. Nós vamos montar uma contraproposta, uma obra-prima de linguagem e direito. E vocês vão me dar tudo o que eu precisar para escrevê-la. Nas horas seguintes, eu testemunhei um milagre. Minha filha, sentada à cabeceira da mesa, comandando uma equipe de advogados, diretores e o próprio presidente da empresa. Ela pedia dados técnicos, relatórios confidenciais, projeções financeiras. E eles obedeciam, sem questionar. Eu, a copeira, a mulher invisível, fui encarregada da missão mais importante. Garanti que o café da minha filha estivesse quente, e eu o fiz com o maior orgulho da minha vida. Eu vi minha menina transformar a armadilha deles em uma fortaleza para nós. Ela usou a própria linguagem complexa do inimigo para criar cláusulas que os protegessem, para amarrá-los de uma forma que eles não poderiam escapar. O medo no meu coração tinha se transformado em uma admiração tão vasta, tão profunda, que doía. Eu estava assistindo a um gigante despertar, e esse gigante era minha filha.
A adrenalina na sala era elétrica. Pessoas riam, se abraçavam, choravam de alívio. Eles tinham sido salvos. Tinham sido arrancados da beira do abismo. E tudo por causa dela. Eu continuei no meu canto, paralisada, tentando processar o que meus olhos tinham acabado de testemunhar. Minha filha, minha menina, tinha domado monstros. E então, o movimento mais inesperado de todos aconteceu. Ricardo Medeiros, o presidente, o dono, o homem que riu de nós, caminhou lentamente através da sala. Ele não foi parabenizar seus sócios, ele não foi abrir um champanhe. Ele passou por todos, os olhos fixos em Sofia. Ele parou na frente dela. E ali, na frente de todos os seus diretores e advogados, na frente da copeira e sua filha, ele fez algo que quebrou todas as barreiras de poder, de classe, de orgulho. Ele se ajoelhou. O som de seus joelhos batendo no mármore polido ecoou na sala silenciosa. Um bilionário de joelhos. Eu levei a mão à boca, um soluço preso na minha garganta. Aquilo não era real, não podia ser. Ele levantou a cabeça e pela primeira vez eu não vi um chefe, não vi um homem arrogante. Eu vi apenas um homem quebrado e refeito. Havia lágrimas em seus olhos. Eu não sei o que dizer. As palavras não são suficientes. Ele olhou para Sofia e a reverência em seu olhar era algo que eu nunca esperei ver na minha vida. Você não salvou um contrato. Você salvou o legado do meu pai. Você salvou a honra da minha família. Eu ri de você. Eu a humilhei. Foi um tolo, cego e arrogante. Por favor, me perdoe. Meu corpo inteiro tremia. As lágrimas que eu segurei por horas finalmente me venceram. Elas corriam livres pelo meu rosto, lágrimas de dor, de alívio, de um orgulho tão grande que parecia que ia me partir ao meio. Ricardo continuou, a voz embargada. O que você quer? Peça qualquer coisa. Uma bolsa de estudos na melhor universidade do mundo, um cargo nesta empresa, uma porcentagem dos lucros. Apenas diga, é seu. O mundo inteiro foi oferecido à minha filha naquele instante. A chance de sair da nossa vida simples, de nunca mais ter que se preocupar com aluguel, de ter tudo que eu nunca pude dar para ela. Eu prendi a respiração, meu coração egoísta torcendo para que ela aceitasse, para que a nossa luta finalmente acabasse. Mas Sofia, minha Sofia, olhou para aquele homem de joelhos e depois olhou para mim. E no olhar dela havia um amor e uma compreensão que me fizeram sentir a mãe mais rica do universo. Ela deu um passo à frente, se inclinou ligeiramente, não para aceitar uma oferta, mas para falar com o homem, de igual para igual. A voz dela era suave, mas cada palavra pesava uma tonelada. Eu não quero o seu dinheiro, Dr. Ricardo. Eu não quero um cargo. Ela fez uma pausa e o mundo pareceu parar de girar. Eu só quero uma coisa. Ela continuou e os olhos dela encontraram os meus. Eu quero que o senhor, a partir de hoje, quando passar pela minha mãe no corredor, a veja, de verdade. Quero que se lembre que a mulher que lhe serve o café tem uma família, tem sonhos e tem uma filha que a ama mais do que todo o dinheiro do mundo. Eu quero que o senhor se lembre que o valor de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa, nem na roupa que ela veste. Está aqui. E ela apontou para o próprio coração. A única coisa que eu quero é a sua palavra de que nunca mais na sua vida você vai julgar alguém antes de conhecer a sua alma. O soluço que eu segurava finalmente escapou, alto, ecoando na sala. Ricardo Medeiros fechou os olhos e chorou. O choro de homem, de vergonha e de gratidão. Ele não disse nada, apenas assentiu várias vezes. Naquele momento, naquele chão de mármore, minha filha não ganhou um prêmio.
ela ganhou algo muito maior. Ela ganhou respeito. Ela não pegou o dinheiro deles. Ela devolveu a eles a humanidade que eles tinham perdido. Nós saímos daquele prédio como entramos, a copeira e sua filha. Mas tudo estava diferente. O ar da rua parecia mais leve, o sol da tarde mais quente. Eu andava ao lado dela em silêncio, ainda tentando absorver a imensidão daquele dia. Eu olhava para o perfil dela, pro jeito que o vento bagunçava seu cabelo e tentava encontrar a menina que eu tinha levado para o trabalho naquela manhã, mas ela não estava mais lá. No lugar dela, caminhava uma mulher, uma rainha disfarçada em uma adolescente. Não falamos nada durante todo o caminho para casa. As palavras não eram necessárias. O silêncio entre nós estava cheio de tudo que precisava ser dito. Quando chegamos ao nosso pequeno apartamento, a primeira coisa que ela fez foi tirar os sapatos e se jogar no nosso sofá velho, abraçando uma almofada. O mesmo sofá onde ela viajou o mundo através dos livros. Eu fui para a cozinha, coloquei água para ferver, as mãos ainda tremendo um pouco. Eu precisava fazer algo normal, algo mundano, para me ancorar de volta à realidade. Enquanto a água esquentava, eu a observei da porta. Ela parecia tão pequena, tão frágil de novo, e a enormidade do que ela tinha feito me atingiu com força total. A responsabilidade que ela carregou, o peso que ela suportou. Eu me aproximei e sentei na beirada do sofá. Passei a mão pelo cabelo dela, como fazia quando ela era um bebê. "Você tá bem, meu amor?" Foi a única coisa que consegui perguntar. Ela se virou, os olhos cheios de um cansaço que ia além do físico. Eu só odiei o jeito que ele riu de você, mamãe." Ela sussurrou e a voz de menina voltou. "Eu odiei o jeito que eles te olhavam, como se você não fosse nada. Ninguém faz isso com a minha mãe." E ali eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, mas também chorei por aquele amor protetor. Naquele dia eu não a protegi, ela me protegeu. Ela se tornou o meu escudo. Ela lutou a minha batalha com armas que eu nem sabia que ela possuía. Mais tarde, à noite, nós jantamos nossa comida simples na mesinha da cozinha. E ela sorriu, um sorriso genuíno e leve, e eu soube que tudo ficaria bem. O dinheiro não importava, o poder não importava, o que importava era aquilo, aquele momento, nós duas juntas contra o mundo. Aquele dia não nos deu riqueza, nos deu algo infinitamente mais valioso: liberdade. A liberdade de saber que não somos definidas pelo julgamento dos outros. A liberdade de saber que o conhecimento é o verdadeiro poder. E a liberdade de saber que o amor de uma mãe por uma filha e de uma filha por uma mãe é uma força capaz de ajoelhar impérios. Meu nome é Clara. Eu ainda sirvo café para homens ricos, mas agora, quando eu ando por aqueles corredores, eu não me sinto mais invisível. Eu ando com a cabeça erguida, porque eu não sou apenas a copeira, eu sou a mãe da Sofia. E isso é um título mais valioso que o de qualquer presidente. Então, quando atravessamos aquela bizatíssima fase de carga, todos nos receberam com aquele muito bom dia, boa tarde. E em um dos momentos, de repente, quando de vez em quando todo mundo para ver o trem, eles estavam parados e o tropo que passou na frente, ela quer não ser deu maior. A história da minha filha não é sobre línguas ou contratos. É sobre a voz que todos nós temos dentro de nós, esperando o momento certo para ser ouvida. É sobre a força que encontramos quando lutamos por quem amamos. E se você que está me ouvindo agora já se sentiu pequeno, invisível ou subestimado, lembre-se da minha Sofia. Lembre-se que o maior gigante pode estar adormecido dentro de você. Essa foi a nossa história. E eu sei que em algum lugar existe alguém que precisava ouvi-la hoje. Se ela tocou o seu coração, por favor, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém que você ama. E nos comentários me diga, qual é a sua força secreta?
Qual é o superpoder que o mundo ainda não conhece sobre você? Eu vou adorar ler cada um. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos lembram do poder que todos nós carregamos. Obrigada por me ouvir.